Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá pessoal, bom início de noite, bom início dessa noite de segunda-feira. O meu nome é Brando Vargas, eu sou trabalhador da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a ABBM. E hoje nós vamos conversar sobre, por assim dizer, o renascimento, mais conhecido como reencarnação ou vida sucessiva, porque nós vamos falar da influência desse corpo que nós usamos durante a encarnação para podermos experienciarmos, vivermos na nossa vida física. Então, nós vamos falar também de reencarnação, porque nós vivemos infinitas experiências no corpo físico, em diferentes épocas, em diferentes mundos pelo universo. O objetivo de renascer é melhorar, crescer. Retornamos ao útero materno, revivemos infinitas vezes a infância e as demais fases da vida física, até mesmo, por vezes, né? Nem sempre é possível, a velhice e a morte. Após a última vida física, os espíritos retornam ao plano espiritual e não sabem com precisão em que época voltarão ao mundo físico, ou seja, em que época reencarnarão. Mas sabem que precisam retornar, ter uma nova experiência na carne. Por quê? Reencarnar é uma necessidade da vida espiritual, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal. As encarnações e desencarnações são fases importantes e necessárias, que se alternam por uma imensidade de vezes na escala evolutiva de cada um de nós, espíritos imortais. Do mesmo modo que, para o espírito, a morte do corpo físico é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte. Melhor dizendo, de exílio, de clausura do plano espiritual. Ela deixa o espírito deixa, perdão, o mundo dos espíritos para viver no mundo corporal. Como o homem deixa, por outro lado, este mundo corporal para o espiritual. As doenças vivenciadas, principalmente no mundo físico, são da alma, tá? São um apelo para que nos equilibremos perante nossa própria consciência. Somente no processo de reeducação da alma é que se pode superá-las. Hoje, a nossa conversa será mais pertinente, repetindo o que eu falei antes, ao corpo físico e à sua influência do espírito. E assim, após as breves palavras do que vamos conversar, já adiantando alguma coisa, vamos aqui para a nossa leitura do texto de início, né? A página inicial. É sempre costume fazermos nas reuniões presenciais, então repetimos isso aqui na, na online também. Hoje o texto é do livro Pensamento e Vida. Enfermidade. Texto ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Olhando aqui para que vocês possam acompanhar. Vamos então à leitura. Enfermidade, livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças, as moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito.
surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sob a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmos, nega-se a produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa, atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas. Os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles hauridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. Intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao apreço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, como já falei antes, acabamos de ler, como texto inicial, um texto ditado pelo Espírito Emmanuel. E agora, vamos todos fazer a nossa prece de início, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, para conversar e aprender sobre a doutrina espírita, sobre uma série de situações que nos acercam durante o dia a dia. Para isso, pedimos aos nossos guias e mentores toda a proteção necessária para que possa transcorrer o estudo com toda a paz, com toda a tranquilidade. E pedimos também a permissão para dar início a essa nossa agradável conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Bom, pessoal,
Então agora vamos dar aí o início né, de vez ao estudo da influência do organismo, conversando sobre, iniciando, né, esse estudo de hoje está baseado aqui principalmente nas questões 367 a 370A do Livro dos Espíritos, tá? Como vocês estão vendo aqui, nessa, esse breve resumo que eu coloquei nesse quadro. E, dando a continuidade, vamos aqui conversar resumidamente sobre essa questão do retorno à vida corporal. Essa conversa, hoje nós sabemos que, como eu já havia conversado com vocês aqui hoje no início, a reencarnação, gente, é o processo natural de evolução e reflexo da justiça divina. Justiça divina e misericórdia divina andam de mãos dadas. Durante a jornada do espírito, ocorrem cíclicos, né, processos de arrependimento, expiação e reparação. Após cometer erros, em algum instante, a culpa atinge o espírito. A culpa, ela é a porta que nos dá acesso ao remorso, e por sua vez é a porta que dá acesso e aponta para o arrependimento. E diante do arrependimento, o espírito participa de seus planejamentos reencarnatórios para expiar e para reparar durante a vida física, tá, as suas expiações, sendo que reparar é o quê? Reparar é trocar o mal pelo bem. Então, diante desse arrependimento, o espírito participa do planejamento durante as vidas físicas, se expia, né, os erros e, por fim, temos o reparo, que é fazer o bem àqueles que antes fizemos o mal. Na parte 2 de O Livro dos Espíritos, temos o capítulo 7, que aborda esse retorno do espírito à vida corporal, que é o que estamos conversando hoje. Ou seja, como ocorre essa volta, gente, ao mundo da matéria, ou também mundo mais denso, ou por aí vai, porque a gente sabe, corpo físico é matéria? Sim, matéria mais densa, mas que o perispírito também é matéria, porém mais sutil, que os espíritos dão o nome de matéria quintessenciada. Bom, como nos preparamos para mais uma vida no corpo de carne? O espírito sabe que precisa renascer na carne. Pode retardar, como acontece em vários casos, ou até antecipar o retorno. Mas não podemos evitar nunca mais renascer. Tanto a perspectiva de reencarnação quanto a de morte gera uma grande ansiedade em todos nós. No plano espiritual, tomamos consciência de tudo o que precisamos fazer na vida física que vamos ingressar. A união entre o corpo físico e o espírito se dá a partir da concepção. Se completa no nascimento. As virtudes e os vícios, as qualidades e defeitos, as aptidões, as habilidades que desenvolvemos, né, nós apresentaremos durante essa nossa nova vida, né, que, repetindo, já nos pertencia a partir de vidas anteriores. Sofremos também influências dos espíritos bons, assim como também sofremos influência dos espíritos maus, ou melhor dizendo, espíritos imperfeitos. Mas não temos diversos espíritos habitando em nós. É apenas um espírito, é o corpo que muda. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Então, não são os órgãos que dão as nossas faculdades. É o contrário. O exercício das faculdades do espírito não depende dos órgãos, tá? Sim, o contrário. Então não há relação entre o desenvolvimento dos órgãos, corpo denso,
das faculdades morais e intelectuais. A inteligência do espírito, por exemplo, não está ligada ao tamanho do cérebro do corpo material. Por quê? Não é o cérebro que faz a gente ser inteligente. Somos espíritos e geramos o corpo que precisamos, que merecemos, para, por exemplo, a nossa atual experiência que vivemos agora na carne, assim como já vivemos várias outras. Sendo assim, né, falando dessa questão toda de organismo, né, de espírito, nós temos aqui quais seriam os elementos gerais do universo. E Deus, espírito e matéria. A nossa querida Joana de Cusa, da época de Cristo, nós conhecemos hoje mais como Joana de Ângeles, mentora, grande médium Divaldo Pereira Franco, nos fala no livro Autodescobrimento, uma busca interior, que o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito, matéria, mente, perispírito, emoção, corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Ela prossegue nos dizendo que o homem é o que acalenta no íntimo. Joana de Ângeles também nos lembra que Albert Einstein definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência. E nessa direção, nós temos as questões 27 e a 79 de O Livro dos Espíritos, as quais apontam que há dois elementos gerais do universo: matéria, elemento material, que vocês acompanham ali, e o espírito, elemento inteligente. E acima de tudo, existe Deus, que é o criador de todas as coisas. Então, Deus, ele opera através de suas leis naturais imutáveis e soberanas. Os espíritos respondem a Kardec sobre Deus, lá na questão 01. Uma resposta, inclusive, dupla, se pararmos para analisar. Dupla, né? Porque ele dizendo que Deus é a inteligência suprema, mas também é a causa primária de todas as coisas do universo. Então, há dois componentes distintos. De um lado temos a inteligência e do outro a causa, pertinentes todos a Deus, ao Criador. Se Deus é o Criador de todas as coisas, se todos os fenômenos do universo envolvem espírito e matéria, era óbvio que a definição de Deus na questão 01 de O Livro dos Espíritos tinha que envolver o componente do espírito, que é a inteligência, e o componente da matéria, que é o processo de causa e efeito. E para linkar, né, tudo isso, Deus colocou o fluido cósmico universal. Deus é a causa primária de todas as coisas. O espírito é o princípio inteligente do universo. E matéria seria qualquer substância sólida, líquida ou gasosa, em outro estado que ainda não conhecemos, que ocupa lugar no espaço. E além da trindade que eu falei aqui, Deus, Espírito e Matéria, ainda temos o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, embora possa ser classificado como elemento material, dele se distingue por propriedades especiais, bem específicas. Por quê? O FCU, né, o fluido cósmico universal, está colocado entre o espírito e a matéria e sobre a ação do espírito. Produz uma infinidade, gente, uma infinita variedade de coisas das quais conhecemos apenas uma pequena parte. A ciência vai a passos bem pequenos descortinando isso tudo. Esclarecem os espíritos superiores que o fluido universal, sob a ação do espírito, elemento inteligente, é responsável pela coesão e as qualidades gravitacionais da matéria. E já que falamos desses componentes todos, vamos ao que mais nos interessa, né, na conversa de hoje, que é o nosso corpo
denso, o nosso corpo físico. O ser humano é composto por três partes: corpo físico, vocês estão vendo aí, perispírito e espírito. Na verdade, aquilo que muita gente diz que eu vi um espírito, na verdade você viu um perispírito, tá? Bom, quando essas partes se encontram no mundo material, chamamos de alma, que é a figura que nós temos do corpo que tem o espírito, perispírito, tudo dentro do corpo físico. Então, o corpo físico é um envoltório que abriga o perispírito e o espírito. Para a ciência, o corpo humano é um produto da evolução biológica. Para a codificação espírita, é algo mais amplo. É o recipiente destinado a receber o espírito. A constituição física dos seres varia de mundo para mundo. E cada mundo tem uma atmosfera ou elementos químicos com gases bem diferentes da outra. Aquilo que compõe a atmosfera terrena não é mesmo que compõe Marte, compõe Vênus e por aí vai. Então, a constituição física dos seres varia de mundo para mundo, mantendo a forma humana, a crucifixal, e sendo mais ou menos material conforme o grau de pureza alcançado por aquele espírito, daquela humanidade, daquele planeta. Em mundos evoluídos, o espírito pode não ter corpos materiais. Há mundos que o corpo considerado material deles é algo próximo ao nosso corpo perispiritual, nosso perispírito, por exemplo. O espírito miramês, sobre isso, comenta sobre a influência do estado evolutivo, por exemplo, e dos alimentos que influenciam, né, na organização física dos habitantes aí de vários mundos. E também nós temos a Revista Espírita, tá, gente? De março de 1858, que menciona que os corpos dos habitantes, por exemplo, olha só que interessante, de Júpiter, têm um aspecto vaporoso, imaterial e luminoso. Uma outra fonte, no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que é o espírito que envergou na carne, sendo mãe de Chico Xavier, ela descreve os habitantes de Marte como seres mais evoluídos que os terrestres, com maiores levezas e até asas, nutrindo-se de renovação celular. Sendo assim, a gente, né, como foi falado na página inicial, vamos falar um pouquinho aqui sobre as doenças do corpo material. O instrutor Calderaro diz a André Luiz no livro No Mundo Maior que não há total esquecimento de vidas passadas, nem restauração, tá, gente? Imediata da memória nas existências físicas seguintes. Tem muita gente que não lembra nem o que comeu no dia anterior, vai lembrar detalhes da sua vida na encarnação anterior? Pois é. Então, tanto reencarnado quanto desencarnado, nem sempre o véu do esquecimento nos é absoluto, tá? E sempre sentiremos na vida, na presente existência, na vida presente, os resquícios causados de nossa queda, de nossos erros. Esses resquícios se materializam como os problemas de saúde que afetam o nosso corpo físico, né? Fragmentos de lembranças, sensações, simpatias e antipatias. As doenças também são lembranças de um passado ruim que tivemos. E aí tem muita gente, inclusive, querendo saber o que fez no passado, se foi um rei, se foi uma rainha. Nem queira saber, gente. Atualmente, somos a nossa melhor versão. Bom, então o transgressor das leis morais por erros agride mentalmente por reverberação ao seu perispírito, com reflexos danosos, gente, no corpo denso, os quais evidenciarão repercussões orgânicas infelizes, se não na existência atual, certamente em outras existências. A maioria de nós tem uma série de doenças, algumas doenças piores ou melhores, ou desencarnamos por causa disso, né? E temos aí ou é alguém de nossa família. O espiritismo contribui significativamente para a medicina, gente, ampliando a visão da OMS, a Organização Mundial de Saúde,
sobre saúde, e passa a própria OMS a incluir o bem-estar biopsicossocioespiritual. A medicina atual tem uma visão mais restrita, uma visão mais materialista, enquanto o espiritismo propõe a medicina que envolva também a alma, considerando o conjunto corpo físico, corpos sutis e alma. A saúde, então, é determinada pelo espírito imortal, na visão do espiritismo. Este espírito imortal é responsável pela construção do destino, né, do nosso destino. Doenças, então, gente, surgem de ações passadas vinculadas à lei de causa e efeito, lei da causalidade. A maioria das enfermidades humanas tem origem no psiquismo, com vícios da alma gerando perturbações no corpo espiritual e físico. A cura do corpo físico está ligada à cura do espírito, ou, por sua vez, na cura do perispírito, que o perispírito traz de uma encarnação para outra, fica lá registrado nele e aquilo é passado para o corpo físico. O caso, por exemplo, de Segismundo renasceu com problemas cardíacos devido a um assassinato cometido em vida passada. E o caso de Adelino Silveira, que renasceu com eczema severo por ter incendiado seu próprio pai adotivo na vida anterior, são exemplos de como as doenças refletem as ações passadas. São exemplos da literatura espírita. Então vamos chegando aqui à nossa conclusão do estudo de hoje. E nessa conclusão, né, a gente pode citar aqui Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, quando ele comenta: há corpos celestes, corpos terrestres. Então Paulo disse que semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, e que o que é corruptível se vestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade. Ora, o corpo físico é um invólucro material temporário que reveste o espírito. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, afirma que o corpo físico é refletido pelo corpo espiritual e o modela, gente. Este, por sua vez, retrata o corpo mental que o preside. Nossos corpos físicos não melhoram nosso espírito. É o contrário. Então, vivemos várias vidas em diferentes corpos e circunstâncias. Órgãos e doenças refletem nossos hábitos e faculdades. Já falei antes. O corpo, ele é consequência da nossa evolução. Doenças também. Sendo habitado por milhares de princípios inteligentes. Desenvolvemos tudo, devolvemos tudo ao planeta, gente. Mas levaremos, né, na morte a experiência. Nosso corpo volta, como diz os textos bíblicos. Pó veio, pó voltará. O corpo físico, sim, mas o espírito continua. Então, nossas condutas morais e mentais influenciam o organismo e o sistema nervoso com vibrações negativas, algo que causa doenças que atingem o corpo material. E o espírito produz, atinge o corpo e não o contrário. O espírito influi no corpo denso e não o contrário. Para espíritos imperfeitos, estamos em um grande hospital chamado Terra. E Jesus disse: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Somos nós. Bom, então agora, ao término aí da nossa conversa, vamos aqui para a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos e agradecendo mais essa oportunidade de estarmos juntos, mais uma oportunidade, né, que transcorreu toda a paz, com toda a tranquilidade, onde nós pedimos aos nossos guias e mentores que nos façam recordar dessa nossa conversa, desse ensinamento, que possamos refletir e buscar ainda mais conhecimento se aplicarmos isso na nossa vida, no nosso dia a dia.
Que assim seja, Pai querido. Pedimos permissão para encerrar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então é isso, né? É, mais uma vez aqui, eu estou com vocês, canal do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Agradeço por mais essa oportunidade de estarmos juntos e agradeço o carinho da atenção de todos vocês. Assistam esse vídeo, recomendem para outras pessoas, assim como os demais vídeos aqui do canal dessa casa querida. Até a próxima conversa, pessoal. Tchau, boa semana. Convidamos a todos para assistirem a nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!